Glória a Jesus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, meus irmãos? Quem pode dar uma salva de palma para Jesus com alegria? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero Dailton por essa oração. Deus abençoe a Manara pela condução do trabalho, a direção do culto, e que Deus, o Senhor, possa abençoar a vida de todos que se fazem presente. Tenha certeza que Deus ele está no nosso meio e que o Senhor ele tem uma palavra para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Agradeço a Deus, o Senhor, por tudo quanto Deus ele tem nos feito, pela sua bondade, pela sua misericórdia, mesmo em meio a todas as nossas falhas, os nossos erros, mas nós temos visto a misericórdia de Deus, o amor de Deus fluindo, trabalhando nas nossas vidas. E nessa noite eu quero compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Peço a você que trouxe a tua Bíblia, que por favor abra no Evangelho de São Mateus, é o primeiro Evangelho do Novo Testamento. Glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho de São Mateus, graças a Deus, no capítulo de número 24, aleluia. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, veja se porventura alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? Digo amém. Que bênção. Meus irmãos, estaremos lendo, quero ler a partir do verso de número 1. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso 1 está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Levante ao céu a tua mão, a tua Bíblia, vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, fale mais ao nosso coração. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra,
Neste momento glorioso, meu Deus, da oração, nós nos colocamos, meu Pai, sob Otawa, Labassobia, Canarábia, Surimicanta, Labaia, diante da tua santa e bendita presença, meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, abra agora, meu Deus, a porta da tua santa palavra. Meu Deus, venha falar comigo, conosco, com a tua santa igreja, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus, pois tu reuniste este povo neste lugar, Senhor, pois nós temos a certeza que o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem algo glorioso, meu Deus, a conceder a cada servo, a cada serva. Meu Deus, tira todo o impedimento e permita com que a tua palavra, ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco de uma forma poderosa, de uma forma concisa, de uma forma especial. Seja conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe a tua mão e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, como por hábito, reverência à palavra de Deus. Os irmãos, por favor, estejam atentos. Eu tenho certeza, como eu já disse e repito, que o Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Meus irmãos, eu acredito que, né, de todas as fases que a igreja ela tem passado na terra, eu acredito que, ao meu ver, né, meditando, olhando a palavra de Deus, certamente nós estamos aqui enquadrados dentro desse capítulo de número 24, aonde a Bíblia fala acerca do princípio de dores, né, que a igreja iria viver no tempo do fim. E quando nós olhamos para esse texto aqui do capítulo de número 24 do Evangelho de São Mateus, né, talvez possamos lembrar, né, do primeiro século, né, do início da igreja, né, ou seja, que o Evangelho foi pregado, né, que o Evangelho são as boas novas por intermédio do nosso amado, querido e Salvador Jesus Cristo, e depois, né, dos seus discípulos que ali prosseguiram, e aqui essa palavra profética, né, que foi ministrada pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, dizendo acerca do grande acontecimento, né, que milhares de pessoas, né, seriam pegas de surpresa ali no tocante quando a gente observa a história, quando o general Tito, né, romano, ele invade a cidade de Jerusalém e ali milhares de pessoas, né, são mortas, o templo, né, ali é incendiado e uma grande devasta acontece, né, na ocasião aqui da pregação de Jesus falando acerca do tempo do fim. Então, quando nós olhamos aqui numa visão apenas histórica, né, que a gente olha a Bíblia na visão histórica e na visão espiritual, né, isso a teologia nos ensina, mas aqui, né, eu quero mostrar aos irmãos dois sentidos, que como uma situação histórica, isso aqui aconteceu, né, o que Jesus aqui estava profetizando, né, no ano 70, depois, né, da sua morte, ali no ano 33, 30 e pouco da sua vida, depois que ele morre, né, passa ali cerca de aproximado 30 anos, então acontece o cumprimento dessa palavra. E partes dessa palavra, melhor dizendo. E outra situação, né, provavelmente aconteceu, como aqui a parte escatológica, né, dentro desse texto, que a escatologia é o estudo das coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. E aqui, quando nós olhamos para a situação
da manifestação da natureza, dos acontecimentos que Jesus aqui ele fala, que até que nós lemos que iria acontecer. Então isso chama a nossa atenção, que nós estamos dentro desse contexto, que a igreja de Deus hoje está vivendo o princípio das dores. E quando fala que nós estamos vivendo o princípio das dores, às vezes quem trabalha com público, trabalha com pessoas na área da saúde, ou a gente como trabalha com pessoas aqui pregando a palavra de Deus, visitando, conversando, aconselhando, então nós chegamos numa conclusão que o mundo hoje está enquadrado dentro desse capítulo 24. Por quê? Porque o mundo todo está passando por um processo de enfermidade. O mundo todo está com espinho na carne. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem está vendo nas redes sociais, quem porventura está doente, quem tem algum problema de saúde, crônico, agudo, ou enfim, todo mundo vai levantar a mão, por menor que seja, por pequeno que seja, alguém tem algum problema de saúde. Então, ou seja, todo mundo está com espinho na carne, o mundo está enfermo, o mundo está doente. Ou então nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que nós estamos dentro desse contexto, nós estamos dentro dessa palavra. E hoje eu quero alertar aos irmãos aqui, trazer uma palavra de advertência para a igreja de Deus hoje no século 21, que é necessário nós estarmos atentos. Aqui um pouco mais adiante, o Senhor Jesus ele vai aqui dizer que aquele dia e aquela hora, que dia e que hora? Aquele dia e aquela hora que a igreja de Deus, o povo de Deus, os santos, precisam estar atentos. Não é preocupado, aquele dia, por exemplo, outubro, que chegará a próxima eleição, aonde certamente mudará o rumo da nação brasileira. Não é preocupado com aquele dia, aquela hora, por exemplo, hoje, Dia Nacional dos Pais aqui no Brasil. Não temos que estar preocupados com isso. Isso é preocupação para as pessoas do mundo. E a igreja de Deus, ela foi tirada, eu sempre digo isso, a igreja, ela foi tirada de dentro do mundo para fora. A igreja está em paralelo com o mundo está aqui, a igreja está aqui. A igreja está fora do mundo. A igreja, como eu disse no último culto, a igreja ela tem um governo soberano, um governo eterno que é superior a tudo e a todas. Todo quanto é tipo de lei, tudo quanto é tipo de ordem, a igreja está acima de tudo. A igreja é unicamente obediente à palavra de Deus, à lei de Deus. Então a Bíblia mostra para nós que nós não precisamos temer o que nos possa fazer o homem, diz o nosso Senhor Jesus. Nós temos que temer a Deus, e como ele diz lá no livro do Apocalipse, temer a Deus e dar a ele glória, porque chegada é a hora do juízo de Deus. Então nós precisamos estar atentos aos acontecimentos da Bíblia. Muitas pessoas estão deixando de viver, muitas pessoas, quando eu digo pessoa, estou dizendo crente, estão deixando de viver, estão deixando da sua vida normal, estão deixando de fazer a obra, estão deixando de pregar, estão deixando de perseverar, de orar, de consagrar, estão deixando de buscar a Deus, de interceder pelas vidas, porque estão acreditando que estão vivendo o último dia. Certamente, meus irmãos, nós estamos nos dias finais. Só que é bom nós lembrarmos que a questão das estações, a questão dos tempos, dos anos, o Senhor diz lá no capítulo 1, no verso 7 de Atos dos Apóstolos, que a questão do tempo, dos anos, das estações não convém a nós, isso convém a Deus. E outra coisa, a Bíblia diz também para nós que para o Senhor nosso Deus, um dia é como um ano, e um ano é como um dia. Então nós não temos que nos preocupar com os acontecimentos desse mundo. Por mais que as catástrofes tenham aumentado, está adentrando na nossa nação por intermédio do sul do Brasil, onde nós vemos nossos irmãos sofrendo, passando por processo, por destruição, mas está registrado na palavra de Deus. E nós precisamos entender que essas coisas têm que acontecer.
Pastor, mas tem muita criança, tem pessoas vulneráveis. Pastor, tem pessoas fiéis, pessoas tementes. Pastor, de fato, o ímpio está lá, o escarnecedor, o mal está lá, de fato tem que ser punido. Só que, às vezes nós esquecemos, quando nós vemos as catástrofes, as pestes, nós esquecemos de olhar para a escrita do pregador, aonde ele fala para nós, lá em Eclesiastes, dizendo que todas as coisas acontecem de igual forma para todos embaixo do céu. Vem o sol para todos, para o justo e para o ímpio. Vem a chuva para todos, para o justo e para o ímpio. Tudo acontece de igual forma para todos embaixo do céu. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor é clara em dizer para nós, por intermédio do apóstolo São Paulo, que vai chegar tempo, ia chegar tempo, que aquele que tirasse a vida de um santo estaria fazendo favor a Deus. Então, veja bem que eu e você que somos santos, a igreja de Deus é santa. Santo, deixa eu te dizer uma coisa, santo não é aquele ídolo, não é aquela imagem que muitos talvez tenham no altar, tenha na parede, tenha pendurado numa corrente, tenha numa carteira, ou talvez pendurado no carro. Isso não é santo. Santos somos nós. A Bíblia diz que Deus, ele é pai de santos. Pai de santo não é aquele que está lá no terreiro, vestido lá de branco, enganando as pessoas com charuto, com cachaça, cheio de demônio. Aquilo lá é um coitado que está precisando ser liberto, precisando conhecer Jesus como um dia eu conheci, como um dia você conheceu, como um dia nós conhecemos e fomos libertos. Ali oraram por nós, os demônios foram embora, nós fomos libertos, aceitamos Jesus e hoje nós somos santos e hoje nós temos um Pai, nós temos o Deus Todo-Poderoso que é o Pai do santo, que santos somos nós. Então entenda uma coisa, que todos nós dependemos, precisamos de Deus. E uma coisa é, meus irmãos, que a igreja de Deus, ela quer ir para o céu, assim, imagino, penso, porque se tem algum cristão, algum crente, que ele está na igreja, que ele aceitou Jesus, e ele não tem desejo mínimo de ir ao céu, eu aconselho que esse cristão, ele precisa se converter, ele precisa voltar para o Evangelho, porque não existe ninguém no mundo que aceita Jesus para se enraizar nesse mundo. Ele aceitou Jesus por quê? Porque Jesus é salvação. Ele aceitou Jesus por quê? Porque Jesus é que perdoa os nossos pecados. E Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Por isso que ele diz no Evangelho de São João, capítulo de número 14, verso de número 6, que ninguém vai ao Pai, né? Aliás, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vai ao céu, dependendo da tradução, se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Então a única maneira de nós chegarmos ao céu é por intermédio dele. E se nós o aceitamos, se nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, é porque nós temos o interesse, nós temos o desejo de ir para o céu. Há quem diga que aceitou Jesus para ter uma vida melhor aqui na terra. Há quem diga que aceitou Jesus porque quer casar. Há quem diga que aceitou Jesus porque precisa de uma porta de trabalho, precisa de viver diferente na terra, quer ser abençoado sobre a cobertura de Deus aqui na terra, então ele aceitou Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, desculpa do que eu vou falar, mas eu tenho que falar, não vou deixar você viver enganado. Se você aceitou Jesus só pelas coisas dessa terra, você foi enganado
você está sendo decepcionado e você será decepcionado. Porque de igual forma acontece tudo para todo mundo. Então você não vai ver diferença nessa terra se você aceitou Jesus para querer ser melhor do que as outras pessoas, para querer ser maior, para conquistar, para dizer, olha, eu estou abençoado. Você quer ser abençoado? Estude, trabalhe, dê o teu melhor, seja fiel na obra de Deus, seja dizimista, seja ofertante, seja um servo de Deus, tenha foco no céu. Então você vai ver as coisas ser diferente para você. Porque se você aceitou Jesus unicamente pelas coisas da terra, você vai ser decepcionado. Você vai ver que você aceitou Jesus, nada mudou, nada aconteceu, nada vai acontecer. Talvez colocaram isso dentro da tua cabeça. Mas o evangelho não é isso. O evangelho não é para trazer novidade aqui para nós. Não é para dizer que nós vamos ser super homens, super mulheres, super crentes. Aqui a Bíblia mostra, nós lemos aqui, nós vamos entender que para servir a Jesus, nós vamos ser perseguidos. Para servir a Jesus, nós vamos passar tribulação. Para servir a Jesus, nós vamos ser humilhados. Para servir a Jesus, muitas das vezes nós vamos passar necessidade. Aí eu pergunto, você está disposto a padecer pelo amor do reino? Por ser um cristão, por entregar a tua vida a Jesus? O apóstolo São Paulo, escrevendo em uma das suas cartas ao seu filho na fé, ele diz, olha Timóteo, veja bem, ele diz assim, Timóteo, todos aqueles, a tradução que fala diferente, mas ele diz assim, todos aqueles que desejarem, que almejarem a servir a Deus fielmente ou piamente, esses sofrerão perseguição. Aí você olha para essa palavra e você pensa, espera aí, eu vou servir a Deus, eu vou servir a Jesus, eu preciso ser fiel, eu vou ser fiel a Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que se eu servir Jesus fielmente, eu vou padecer perseguição. Pastor, o senhor poderia abrir o leque ou ser mais analítico nessa situação? Sim. Veja, eu vou aceitar Jesus, vou servir a Jesus. Eu vou servir a Jesus, como eu disse no princípio, só por causa de, eu acredito, ou injetaram na minha cabeça, que eu vou servir a Jesus, eu vou ser rico, eu vou ser abençoado, as coisas vão mudar ao meu favor. Então eu aceitei Jesus por isso. Só que, veja bem, só que eu não leio Bíblia, só que eu não oro, eu não jejuo, só que eu não pratico as boas novas, o evangelho, as novidades que Jesus nos propõe e que é introduzida pelo Espírito Santo na nossa vida. Eu não procuro me libertar, eu não dou vazão, eu não dou brecha para que o Espírito de Deus coloque uma cunha e tenta entrar em nós para mudar a nossa vida. Ou seja, do jeito que eu era, eu continuo sendo. Eu só frequento a igreja, como por exemplo, eu vou a um cinema. Eu frequento a igreja, como por exemplo, eu vou a um shopping. Eu vou à igreja, como por exemplo, eu vou no zoológico. Isso não é sinal que eu sou um crente. As boas novas não entrou na minha vida. Isso não mostra para ninguém que eu estou sendo um discípulo de Cristo. Porque para entrar na igreja, até o diabo entra na igreja, senta do teu lado, começa a cochichar no teu ouvido que esse pastor está louco. Como que ele pode falar uma coisa dessa? Não tem nada a ver com a palavra.
É isso que o diabo faz. Ele também entra na igreja. Quando você lê o capítulo 1 de Marcos, você vê Jesus dentro do templo, a multidão, Jesus ali ministrando, e quem se manifesta lá no fundo? O cão está lá sentado e começa a falar de Jesus. Jesus repreende e manda ele sair de dentro da igreja, manda ele para o inferno, onde é o lugar dele, manda ele calar a boca e ir embora. Então, só estar na igreja, visitar a igreja, isso não é sinal que a gente é crente. Então, quando nós vivemos uma vida dessa maneira, a gente não vai ter perseguição lá no nosso trabalho, nós não vamos ter perseguição lá no nosso curso, nós não vamos ter perseguição lá dentro da nossa família, nós não vamos ter perseguição com o nosso cônjuge, porque está tudo azul com bolinha da mesma cor, está tudo da mesma maneira. Os irmãos estão entendendo? Mas o versículo em questão é: todos aqueles que desejarem servir a Cristo fielmente padecerão perseguição. Então agora vamos ver outro caminho, a outra visão. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que vivia uma vida dissoluta lá no mundo, que estava vivendo lá no jogo, na prostituição, que estava vivendo no álcool, nas drogas, enfim, no tráfico, que era homicida e etc. Ou talvez que vivia lá nas regiões, nas religiões orientais, ou talvez, enfim. E essa pessoa tinha o seu modo de vida, e de repente essa pessoa vem para a igreja, essa pessoa aceita Jesus, de coração, essa pessoa tem um temor, o evangelho entra na vida dessa pessoa, ele abre o coração, o Espírito Santo entra na vida dele, o Espírito Santo começa a libertar, porque eu sempre digo aos irmãos, na igreja, não é pastor, não é pessoas que faz a obra na nossa vida. Eu não fui transformado, né, lembrando que, meu Deus, que vida de cão que eu vivia na capital de São Paulo. Um lixo. Não foi o ministério, não foi pessoas, pastor que mudou a minha vida. Quem mudou a minha vida foi o Espírito Santo de Deus. Quem muda a tua vida, quem pode mudar você, é o Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra que nós pregamos, por intermédio da vazão que você dá para a palavra entrar no teu coração. Então essa pessoa recebe a palavra, essa pessoa crê, acredita, a palavra começa a entrar, introduzida no coração, a pessoa crê, o Espírito começa a trabalhar, daqui a pouco a pessoa olha para trás, meu Deus, que nojo daquilo que eu praticava, que nojo daquilo que eu fazia, como eu tinha coragem, como que eu fazia aquilo, e a pessoa começa a chorar, de desgosto, de arrependimento. Como que eu pude fazer? Como que eu agi daquela maneira? Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia. Então, a partir desse momento, tem uma matéria em teologia que o escritor ele disse que nós devemos chorar. Veja bem, nós devemos chorar pelo pecado, até chorar o pecado, até pôr ele para fora. Chorar o pecado até pôr ele para fora de nós, tirar ele de dentro. E então, o Espírito de Deus trabalha, aquela pessoa se arrepende, se converte, daqui a pouco aquela pessoa é um novo homem, é uma nova mulher. Ele olha para a doutrina, ele olha para a palavra. Peraí, doutrina significa ensinamento. Não pensa, é a doutrina, porque é a igreja pentecostal, não. Todo lugar que você vê uma ministração, ensinamento da palavra, isso está relacionado com doutrina, ensinamento. Como em faculdade, em qualquer outro lugar. Todo ensinamento é uma doutrina. E a palavra de Deus aqui então mostra isso para nós. Que quando a pessoa ela é liberta, ela é limpa, que ela vai viver a novidade de vida, ela vai olhar para a palavra, ela vai se espelhar. Peraí, como que um homem de Deus tem que viver? Ele vai olhar aqui na palavra de Deus, ele vai ver que ele tem que ser fiel, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ele mesmo.
Ele vai saber que ele tem que amar a sua esposa, ser fiel à esposa, porque ele é fiel a Deus, é temente a Deus, então ele tem que ser com a sua esposa, jamais ele vai trair a esposa dele. A esposa vai olhar e falar que ela tem que ser fiel a Deus sobre todas as coisas, que ela tem um marido, que ela tem que ser fiel independente de qualquer coisa. Ela vai começar a olhar para a Bíblia, então essas coisas, talvez antes ele prostituía, ela prostituía, agora não mais. A vida dele vai mudar, a vida dela é mudada. Ah, pastor, mas foi, de fato foi. O nosso passado, diz a Bíblia, que o nosso Deus lança no mar do esquecimento. As coisas velhas se passaram, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, Jesus, ele tem o poder de fazer tudo novo na nossa vida. E a partir de então, nós vamos viver essa novidade. Não vou mais fumar, não vou mais usar droga, não vou mais beber, não vou mais para show, não vou mais para clube. Ué, pastor, mas eu vou fazer o que então? Meus irmãos, a Bíblia fala para nós, no capítulo 6 e no capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios, a Bíblia diz assim que todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Se nós somos em um ambiente, e esse ambiente vai fazer com que o nome do nosso Deus seja blasfemado por causa da minha presença naquele lugar, ali não me cabe, por mais espaçoso que esteja. Se eu for comer algo, beber algo, que esse algo, essa comida ou essa bebida, vai fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado por causa da minha atitude, então eu não como, eu não bebo, por melhor que seja. Os irmãos estão entendendo? A palavra de Deus nos ensina assim. É uma questão de visão, não precisa aprofundar na ciência da Bíblia para tentar entender isso. Isso é simples. Então, quando nós agimos dessa maneira, procuramos andar com toda atenção, com toda delicadeza, observando a palavra de Deus e colocando em prática, sabe o que isso vai trazer para nós? Ao texto, ao versículo de novo. Todos aqueles que desejarem servir a Cristo fielmente padecerão perseguição. Sabe o que vai acontecer agora? Na tua casa, você vai começar a ser perseguido, porque aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Os amigos que você tinha, não vai querer ser mais teu amigo. Os teus irmãos de sangue de casa, que você ajudava, que você frequentava, fazia, convivia, agora você vai ser um zero à esquerda. Você não vai participar, você não vai mais fazer parte do time de futebol, você não vai fazer mais parte lá do jogo de carta, você não vai fazer mais parte lá da mesa de samba. O instrumento que você tocava vai ficar lá, o teu lugar vai ficar vazio. O que vai acontecer? Você vai começar a ser perseguido agora. Você vai começar a ser apedrejado da tua casa. Lá na faculdade, lá no colégio, no teu curso, vai ser a mesma coisa. Lá na sexta-feira, no happy hour, vamos sair mais cedo, vamos sair na terceira aula. Vamos lá beber alguma coisa, vamos fazer um samba, vamos não sei o quê. Assim era na minha época. Hoje, o teu lugar vai ficar vazio. Talvez você saia mais cedo para você ir para o monte, para você adorar, buscar Deus, vai reunir com os irmãos, vão fazer uma vigília, vão fazer um evangelismo na madrugada. Hoje a tua obra é para Deus, não é mais para o mundo. Então isso vai te trazer perseguição lá no colégio, lá no curso, na faculdade, lá no teu trabalho. Chegou a sexta-feira, o sábado, meio-dia, opa, vamos reunir agora a galera, vamos jogar o futebol, depois vamos beber, vamos jogar o society. Peraí, agora eu sou crente. Eu aceitei Jesus, agora não. Ah, para com essas coisas, isso aconteceu comigo. O que é isso, Celso? Para com isso. Que o time é eu, você. Chega, acabou. Foi aquele dia, agora hoje. Não, mas fulano vai pagar a rodada de cerveja. Faz o que vocês quiserem, tchau. Estou indo para a igreja. Então isso vai começar a trazer perseguição. A gente vai ser taxado de quadrado. A gente vai ser taxado de santão. A gente vai ser taxado de bobo. E assim começa a perseguição.
dentro da igreja. Ah, porque ele quer ser mais santo. Ah, porque ela quer ser mais santa. Ah, porque ele quer ser melhor. Meus irmãos, igreja, meu irmão, minha irmã, você que tem um chamado de Deus. O chamado de Deus é específico. A obra que Deus tem na minha vida, Deus não tem na vida de outro. A obra que Deus tem na vida de outro, Ele não tem na minha vida. A forma é exclusiva, é única de cada um. Então não pensa que Deus vai fazer na tua vida como fez na minha, ou na minha como fez na tua. Não. Deus tem um trabalho único na vida de cada um. E se Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Dá lugar, deixa o Espírito de Deus agir na tua vida. Abre o teu coração e diz: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Não se preocupe com o que vão falar com X, com Y. Não se preocupe se estão... Deixa a vontade de Deus ser feita na tua vida. Porque, meus irmãos, perseguição nós vamos ter em todo lugar. Principalmente dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o joio, ele é germinado junto com o trigo. E eles ambos crescem juntos, se entrelaçam. E o trigo, ele tem as suas características únicas. Todavia, o joio, ele procura imitar o trigo. Ele aparenta com o trigo, ele quer ser trigo. Sabia que dentro da igreja é assim? Aqui tem trigo, certamente, mas também está assim de joio aqui dentro. E eu sei, não, quem sabe é Cristo, mas tem, a Bíblia garante isso. Todos aqueles que se opõem à palavra é joio. Todos aqueles que se opõem à vontade de Deus é joio. O crente, o trigo, ele se submete, ele se entrega, ele se rende, ele deixa o Espírito trabalhar na vida dele. É diferente do joio. O joio salta longe. O joio é igual o bode, pula, dá cabeçada, ele não tem negócio com ele. Mas o que Jesus falou foi sugerido, mestre. Os discípulos disseram: mestre, o senhor quer que nós vamos lá e tira o trigo, o joio, separa o joio do trigo? Jesus disse: de maneira alguma, deixa lá. Porque se tirar, ambos morrerão, porque estão entrelaçados. Mas deixe para a ocasião da ceifa. Na ocasião da ceifa, então, tira ambos os dois. Vai ser feito o molho do trigo, vai pôr em celeiro, vai pegar o joio, vai fazer molho também, e o joio lá tudo feliz, está vendo? Eu sou trigo, eu sou trigo. Vai pensar que vai ser colocado no celeiro, e aonde que ele vai? Vai ser lançado no fogo. Então o resultado final vai ser no final. Então espere, fique em paz. Não importa que jogue pedra em você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia mostra aqui para nós que vai chegar um tempo aonde vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aqui está falando de crente, não está falando do mundo. A Bíblia é para crente, a Bíblia não é para o mundo. Então vai chegar o momento da traição, vai chegar o momento do escândalo, vai chegar o momento que muitos vai querer a minha morte entre nós, vai querer matar um ou outro. Por causa do quê? Por causa da verdade, por causa do evangelho. Pastor, mas isso é possível? Não, é fato. Você lê o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, ali na chamada do capítulo 6, o 7, onde chama os primeiros diáconos. E o capítulo 7 mostra a questão de Estevão, né, que foi um dos diáconos, que foi o primeiro mártir. Os irmãos observam que quando Estevão, ele cheio até o tutano do Espírito Santo, a Bíblia vai mostrar para nós que Estevão, quando ele começa a falar com aquela eloquência, com aquela língua erudita, quando ele começa a falar com toda a ciência do Espírito Santo, que era 10, 20 vezes mais sábio do que os sábios daquela ocasião, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes, com ódio, com raiva. Você sabia que tem crente que é assim? Ué, mas ele chegou agora? Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Como que ele prega dessa maneira? Como que ele faz dessa forma?
Não, eu tenho que parar, eu estou aqui não sei quantos anos, eu não sou assim. O mesmo demônio, o mesmo diabo que usou aqueles no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, são os mesmos que passeiam em nosso meio e que tenta destruir, e que destruirá posteriormente os irmãos dentro da igreja. Por isso que nós precisamos vigiar e ser sóbrio, porque os dias que nós estamos vivendo não são dias bons, são dias maus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que retroceder, eu tenho que correr, Não, você só tem que se alegrar. Eu aprendi um ditado no Rio de Janeiro que diz assim, fica na sua e aprecia dos outros, né? Fica tranquilo, fica sossegado, só observando o movimento, fica atento na palavra de Deus, só vendo os acontecimentos do mundo. Peraí, eu estou lendo aqui, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome, vai haver pestes, vai haver terremotos em vários lugares. Peraí, eu estou lendo aqui, eu estou só observando, só vendo acontecer. E eu estou aqui só dando glória. O povo está gritando, está desesperado. Minha casa, minha família, meu carro, minha empresa, minha loja, meu dinheiro, meu banco. E eu estou aqui só dando glória. Peraí, mas daqui a pouco vai chegar em você. Paciência, eu estou com a salvação ganha. Meu negócio é com o céu, não tenho negócio com a terra. Na terra, o que é de bom para nós são as almas que nós precisamos ganhar para Jesus. O resto, meus irmãos, o fogo vai resolver tudo. Paulo, aliás, o apóstolo São Pedro, lá no capítulo 3, da sua primeira missiva, ou sua primeira carta, ele fala lá para nós que esses céus que hoje se vê, essa terra que está aí diante de nós, Pedro diz que ela está guardada. Sabe aquela caixinha, aquele cofre, sabe aquele lugar onde você guarda algo precioso de valor? A Bíblia diz que esse céu, essa terra está guardado como tesouro para o dia do fogo. Já pensou? Agora eu vou colocar meu coração, eu vou colocar todo o meu ânimo, minha esperança em algo que amanhã nem pó vai virar, vai se exaurir, vai sumir, porque a palavra já condena. Eu vou aplicar meu coração aqui só se eu for tolo, só se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia ensina para nós que nós devemos viver cada dia da nossa vida como fosse o último dia. Ah, pastor, mas eu me preocupo com amanhã posterior. 6:34 do Evangelho de São Mateus. O Senhor fala para nós não preocupar com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã não pertence para nós. Estamos numa luta terrível hoje. Ai, vou preocupar, e amanhã será como que vai ser? E a semana que vem, esquece, resolva hoje. O dia de amanhã Deus vai dar vitória. Se Ele dá hoje, certamente Ele dará amanhã. Então, nós nos afadigamos por falta de analisar a palavra de Deus. Foi aquilo que o Senhor Jesus, no Evangelho de São João, Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Nós até podemos tentar fazer, podemos até conseguir fazer, mas a pergunta é, será que vai subsistir? Será que a obra que nós estamos fazendo, ela está edificada sobre uma rocha ou ela está edificada sobre areia? Tem que ser analisada à luz da Bíblia. Mas olhando aqui, meus irmãos, para o texto em questão, o Senhor está mostrando aqui para os discípulos que ia chegar o dia, como teve em várias épocas da fase da humanidade na Terra, como hoje também está tendo, a ocasião desses seres aqui, que são em duas partes. O primeiro, que são os falsos cristos, que vai vir no nome dele, e depois falso profeta,
São dois tipos de pessoas distintas, mas que são usados pelo mesmo espírito, que é o espírito das trevas. O intuito, na verdade, é o mesmo. São duas pessoas, cada um com a sua função, mas o intuito é o mesmo: destruir, enganar, colocar contenda, colocar divisão, colocar separação. Essa é a obra, é o trabalho, é a atividade de Satanás. Então, Jesus, sabendo disso, essa palavra para todo o tempo, né? Não foi só para o tempo quando Mateus aqui expôs as palavras de Cristo. Essa palavra para todo o tempo, a palavra de Deus ela é eterna, né? Faz bem a gente lembrar o capítulo 13, verso 8 do escritor aos Hebreus, onde ele diz assim que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor ele é o mesmo, nele não há sombra de variação, ele não muda, ele é o mesmo. Quando se fala em Jesus, nós falamos em palavra. Por quê? Porque a palavra é o logos. O logos, né, o logos no grego, significa o verbo, a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que a palavra, o verbo, ele se tornou carne, ele se materializou, ele se tornou humano e ele habitou entre nós. Então, capítulo 13, verso 31 de São Marcos, diz para nós que passará céus, passarás terra, mas a palavra dele não há de passar. Então a palavra dele vai ser eterna, é eterna. E como nós estamos falando aqui que vai surgir falsos cristos, vai surgir falsos profetas, nós precisamos estar atentos. Por isso que ele diz aqui: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A pergunta é, você tem que fazer para você mesmo, minha irmã, meu irmão, todos os ouvintes da palavra de Deus. A pergunta é: será que eu estou sendo enganado? A única pessoa que pode responder essa pergunta é você mesmo. A única pessoa. Eu não te conheço, não interessa a tua vida, só quero que você se achegue a Deus. Quero que Jesus cumpra a promessa dele na tua vida e que você seja salvo. Isso eu quero, mas o que você faz? Eu não vou te salvar, não vou te pôr no céu nem no inferno. Eu só quero te advertir. Jesus me chamou para tocar a trombeta, eu estou aqui tocando. Mas a pergunta é: será que eu estou sendo enganado? Essa pergunta é você que responde. Por quê? Porque todos nós, certamente, temos, presumo e creio, o conhecimento da Bíblia. E como que eu vou ser enganado ou como que eu não serei enganado? Simples. Se eu tiver o conhecimento da Bíblia, eu colocá-la em prática, então eu seria um servo fiel, um servo prudente. Eu vou estar edificando a minha casa sobre o granito, sobre a rocha. Se eu tenho conhecimento da Bíblia, porém eu a ignoro, ou como muitos, isso é um livro qualquer. Isso foi escrito pelo famoso e velho comedor de feijão. Então eu sou um tolo, um louco, como a Bíblia diz, e a minha casa está sendo construída na areia, e grande será a minha queda, a minha destruição, porque eu estou ignorando a palavra de Deus. Então o único que pode responder essa situação é você. Eu suponho, creio, que eu estou procurando andar de acordo com o que a Bíblia me ensina. Por mais que eu seja criticado, talvez você já me criticou ou me critique, não importa. O importante é que eu estou procurando andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com que o Espírito Santo de Deus vai me orientando. E assim eu vou caminhando para chegar no céu e oro para que assim também você faça da mesma maneira. Porque se você olha para a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus e você tem um mentor, você tem alguém na tribuna, você tem alguém lá com um anel desse tamanho no dedo, parece o círculo desse suporte. Ah, eu sou doutor, ah, eu sou PhD, eu sou não sei o quê.
Eu estudei em Harvard, eu estudei em Oxford, eu não sei o que e tal. E eu entendi que a Bíblia, eu entendi que isso não é assim. Está escrito dessa maneira, mas não é assim, eu vou interpretar. Ou seja, eu escrevi uma outra Bíblia com base nessa, segundo a minha visão, segundo o meu conhecimento. Eu quero que vocês estudem e pratiquem. Sabe o que nós devemos dizer para esse tão grande doutor Gamaliel, o enganador dos infiel? Nós devemos dizer para ele o que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, no capítulo 3. Olha, Gálatas, se eu mesmo, se um de nós vos anunciar outro evangelho além do que eu vos anunciei, que esse seja anátema, que esse seja maldito. Ou se porventura se manifestar um anjo de luz, um anjo do céu, um anjo de luz se manifestar e vos introduzir outro evangelho, dar outro ensinamento, chegar com uma nova exegese, uma nova hermenêutica, com uma homilética diferente, e expor a vocês um novo evangelho, que esse anjo seja anátema, que ele seja maldito. A palavra de Deus é uma só. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra vai permanecer. A palavra não morre, a palavra é a mesma. Interessante que ela só não vai morrer. Por que ela poderia morrer? Porque ela é viva. Então tudo que é vivo pode morrer. Só que a palavra é eterna, ela não morre. Capítulo 4, 12 de Hebreus diz que a palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Que coisa linda, parece uma poesia. É a palavra de Deus. Se nós estamos aqui, é porque essa palavra, ela agiu na minha vida. O Espírito Santo tem agido junto com a palavra e a minha vida tem sido transformada, a tua vida tem sido transformada. Se você serve a Deus e você diz, pastor, nada ainda aconteceu, eu sugiro que você procure ter um encontro com Cristo. Porque todos aqueles que têm um encontro com Cristo, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Eu não posso dizer que eu sou um crente, que eu aceitei Jesus, mas vou continuar roubando. Eu não posso dizer que eu aceitei Jesus, sou um crente, mas eu vou continuar prostituindo, enganando, traindo a minha esposa. Eu não posso dizer que eu sou um crente, que a minha vida mudou, mas eu continuo tomando um vinhozinho, a cervejinha socialmente. Ué, pastor, mas não pode? Não sei. Não sei. Eu só sei que nada sei. Mas vamos olhar para o capítulo 5, o verso 18 de Efésios. O que o apóstolo São Paulo fala em Efésios 5,18? Não, no imperativo, não embriaguei-vos com vinho, em outras traduções com álcool, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você tira a sua conclusão. Ele está dizendo não, para não embriagar. Uma vez conversando com o irmão, ele disse, pastor, mas um pouquinho só, um copo só, faz mal? Falei, não sei, responda você. Toma um copo só, pega teu carro, a tua moto e vai embora. Chega lá numa parada, polícia rodoviária ou militar, vamos fazer o bafômetro. Você bebe, eu bebi um copinho só meio copo. Você vai lá, assopra, o que vai acontecer com você? Então, se você for punido pela lei da terra, pela lei da Bíblia você já foi, pela lei de Deus você já foi punido. Então, fuja do álcool.
Eu não posso dizer que eu sou crente e continuar nessa vida. É simples, meus irmãos, de analisar as coisas. Análise, lógica. Encerrando aqui a palavra de Deus, olhamos aqui o cenário, que o cenário está propício, no verso 6, por exemplo, onde ele diz: ouvireis de guerras, rumores de guerras. A expectativa do mundo inteiro hoje, está todo mundo de olho, que daqui a pouco chega o terceiro e maior grande conflito. O mesmo que está hoje, por exemplo, o líder russo, 5 anos atrás, cerca 4, 5 anos, eu ouvi ele dizer que se houvesse o terceiro conflito mundial, que houve o primeiro e o segundo, ele diz com a própria boca dele que se houvesse o terceiro, ia ser o extermínio da humanidade, por causa das armas que se tem hoje no mundo. Então muitos estão preocupados, Olha aqui: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isso é necessário que aconteça, mas não será o fim. Vai acontecer? Vai, mas qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é, como pregador do Evangelho, da Palavra de Deus, como a gente tem um amor de Cristo e amamos todos de igual forma, a nossa preocupação é: quantos amigos, quantas pessoas boas, quantas pessoas bacanas que a gente conhece, amigos, pessoas intelectuais, mestres, doutores, engenheiro, enfim, classe de pessoas que a gente conhece, pessoas boas, sábios pelas coisas da terra, mas trancado, preso com o ídolo, com uma ideologia de uma religião, porque eu tenho minha religião. A religião leva ao conhecimento de Deus, toda religião leva ao conhecimento de Deus, mas religião não traz salvação. Salvação só se tem em Jesus. Não existe outro caminho que possa dar para nós salvação a não ser Cristo. As outras religiões podem falar de Deus, pode ter até algum vínculo com a palavra, mas eles odeiam o Salvador, eles não aceitam Jesus, eles condenam, eles amaldiçoam Jesus, eles matam por ódio de Jesus Cristo. Então eu não posso aceitar. Então veja, amados, que essas pessoas que são uma bênção, amigas, a nossa preocupação é acontecendo esse terceiro conflito, o que será dessas vidas? Eu sei, eu tenho certeza, estou lutando, eu creio na minha salvação, a salvação é pela fé. O que aconteceu, eu creio que eu vou para o céu, mas e nossos amigos? E a nossa família, o meu pai? Os meus irmãos, a minha mãe? Você pensa de igual forma com a tua família? O que será deles? Pastor, Deus me levou a pensar isso da minha mãe, eu já falei isso para ela. Falo para o meu pai: se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu vou mentir? Não, a senhora é uma benção para mim, a senhora me ajuda, me ajudou muito, certamente a senhora vai para o céu. Vai para o céu se aceitar Jesus, se entrar no caminho e fazer a vontade dele. Pelo contrário, vai para o fogo, como todo mundo que não quer Jesus. A gente não pode brincar com coisa séria, passar a mão na cabeça dos outros. Então essa é a nossa preocupação, e que a partir de hoje, amados, advirta as pessoas que você ama, advirta o teu esposo, a tua esposa, fale de Jesus, anuncie o Evangelho, o amor de Cristo, o amor incondicional. Ele não exige nada, que apenas abra o coração, porque a palavra, por intermédio do Espírito Santo, vai fazer a obra. Não obrigue nada, Jesus não obriga nada. Ele só obriga que nós o aceitamos. E quando nós o aceitamos, então, as demais coisas ele vai fazer, ele vai mudar. Como ele mudou a vida de Pedro, como ele mudou a vida de Felipe, de João, Tiago, foram transformadas, lapidadas, a minha vida, a tua, enfim, ele vai fazer na nossa família. Mas eu encerro dizendo aos irmãos que o verso de número 13 chama a nossa atenção, dizendo assim: mas
aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é no começo, eu não aguento mais, ou eu fui até o meio. A Bíblia está dizendo, aquele que perseverar até o fim. Então, independente, meus irmãos, de qualquer coisa, vá até o fim. O Senhor, no capítulo 12, verso 13, de Daniel, ele disse para Daniel, Daniel, tu, porém, vai até o fim. Lá no capítulo 4, no verso 7, Paulo disse para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, lá na cruz do Calvário, ele diz aquela célebre frase, ou aquela célebre palavra em aramaico, dizendo tetelestai, aonde ele diz, Pai, está tudo consumado. Então, tanto um quanto o outro, tanto Daniel, a ordem era para que fosse até o fim. Então, aqui a palavra de Deus para nós é para que nós também caminhamos até o fim. Que nós não possamos, que nós não venhamos parar, porque o Senhor Jesus, ele diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um individual no singular, segundo a sua obra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus possa abençoá-los e que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Não se preocupe com os acontecimentos, porque o advento está aí. O escritor aos Hebreus diz que o que há de vir, ele virá, ele não tardará. Louvado seja Deus por isso. Palmas bem alegres para Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e te recompense em tudo para a glória de Deus.